estamos recebendo hoje a Taan, né, da Artefato Confecções, camisetas, e também de uma loja da Claro no Cidade Jardim. Vamos agora conhecer um pouco mais dessa história, que é uma história bonita, né, de um cidadão que nasceu em Parelhas, veio para Natal e muito cedo começou a sua atividade. Apesar de muito jovem, já é um empreendedor de sucesso, que sabe fazer e faz bem feito aquilo que faz. Vamos lá, Atan, continue essa história. E aí, como é que foi essa progressão? E aí a gente foi e começou a trabalhar, a gente trabalhava na sala da minha casa. Minha casa, antes disso, nós morávamos de aluguel e tinha uma dificuldade nessa situação financeira mesmo de ter um lugar para morar, né? A casa que a gente vendeu lá no interior não dava para comprar uma casa aqui, né? E a gente tem essa dificuldade e minha mãe teve uma bênção divina, sempre Deus veio nos abençoando na nossa trajetória, né? De tirar um prêmio na Telecena, né? E que isso veio em 1992, proporcionou a casa que é de meus pais hoje, e a gente conseguiu, né? Meu pai, com a ajuda de meus irmãos, de amigos, e a gente conseguiu construir essa casa. E nessa casa tinha duas salas, uma sala e uma segunda sala, e lá nessa segunda sala a gente botou as duas máquinas e lá fazia, né? E no meu quarto, com os meus irmãos, eu pintava as camisetas. A gente fabricava as telas lá, fazia a estamparia e estampava lá mesmo, né? Tem época que todos os lençóis das camas virava uma serigrafia. Era tudo sujo de tinta, né? O lençol da cama era só tinta, né? Não tem mais um lençol que não tem a marca de tinta aqui, mas foi para o nosso bem. E a gente foi crescendo, foi tentando fazer sempre melhor, né? Foi investindo dentro do que a gente podia, né? E melhorar a qualidade do serviço, a qualidade do maquinário, da estrutura que a gente tinha, né? E a gente construiu um quartinho lá atrás para a parte de serigrafia, pelo menos, né? Para tirar tinta de dentro dos quartos. Tirar de dentro de casa. E a gente construiu esse quartinho lá e foi continuando. Com o tempo a gente construiu um quarto maior vinculado à casa, fez uma reforma na casa, uma cozinha nova, um quarto maior mais para trás, bem grande, que desce as máquinas. Então as máquinas já ficaram lá recuadas, a casa voltou a ser a casa, né? E o trabalho ficou mais para trás. No entanto, meu quarto ainda era escritório da empresa, né? E às vezes eu estava lá pintando e chegava um cliente, eu ia atender às vezes só de calção, sem camisa, mas aí a gente, hoje minha esposa, na época minha namorada, noiva, dizia, você tem que ir se aprimorando então, porque você chega seu cliente, você de calção, e ela tinha razão, né? E aí a gente começou a ter critério para esses detalhes, né? Eu já ia trabalhar de casco, camiseta, se eu estava lá, em casa, se eu estava lá ajudando a pintar, mas eu já vestia antes de vir atender o cliente. E a gente foi crescendo, né? Depois de mais um tempo a gente construiu, já o espaço da serigrafia não dava mais, né? Tinham surgindo novas máquinas, investimentos, e a gente construiu um quarto maior, tomando todo o quintal da casa do meu pai, né? Que lá aí foi uma serigrafia num tamanho bem grande e a gente tinha um espaço. E foi nessa atividade dentro da casa ainda, né? Até o ano de 2010. Em 2010 a gente viu que não dava mais para ser em casa, né? Meus pais sempre comigo, meu pai trabalhava na fábrica que era, só que ele teve um problema de saúde, já também chegando a idade mais avançada, chegou o tempo de se aposentar, né? Saiu de lá da empresa e se aposentou, e ele ficou meio depressivo, né? Na preocupação, vou parar de trabalhar, só que hoje ele trabalha mais do que trabalhava quando era na empresa, porque ele começou a se envolver bastante, e a gente tinha sempre muito serviço, né, pra gente, e foi crescendo. Em 2010 resolveu sair de lá, né, buscar um lugar no bairro mesmo, até porque meus pais trabalham comigo, né? Meu pai é um senhor de 70 anos, minha mãe quase isso, então é ótimo para eles a atividade, né? Eles se envolvem bem, gostam, estão lá, para eles é a parte da vida deles, né? Não é interessante eles pararem,
Mas por isso é interessante de ser lá próximo ainda, por causa disso. E é importante, né? Porque assim, a família eu acho que é sempre um suporte, né, na nossa vida, um suporte inclusive para os pequenos e microempreendedores, né? É importantíssimo. Porque acabam auxiliando nas dificuldades, né? Tá lá presente, claro. Acaba tendo a compreensão, né, de que às vezes a gente oscila um pouquinho também no nosso humor, né? Então ele acaba... Né? O normal é o pai conduzindo os filhos, né? Lá na empresa é o contrário, eu que conduzo tudo, né? Eu, inclusive, conduzo os meus pais. E às vezes naquele estresse, um estresse, outro, aí tem essa dificuldade, mas depois a gente percebe que foi um momento que a dificuldade de todo trabalho tem, né? Toda atividade tem, e depois a gente está em família, é bem tranquilo. E aí, nessa época de sair de lá, minha mãe ficou meio ranzinza por isso. Ela não queria, ela não dizia nada, mas... se colocava de qualquer situação, ela se chateava, botava dificuldade. E aí eu disse, mãe, é o seguinte, não dá mais para ser aqui. A gente tinha cliente que chegava 3 horas da manhã para pegar pedido dentro da casa. Confundia na casa a indústria, com a casa. Eu disse, chegou um momento que a gente tem que sair daqui. Ou a gente sai, ou a gente vai começar a regredir e perder muita privacidade. Então a gente sai, tá ali do outro lado da rua. Né? Ou a gente vai para lá, ou fica em casa, a senhora fica em casa, continua recebendo o seu dinheiro, tudo, só não vai ter como ficar aqui mais. Porque não há possibilidade, né? A gente já está perdendo qualidade de vida com esse negócio aqui dentro, a gente tem que tirar. Mas aí depois tudo bem, tirou, está em um outro prédio, e hoje a gente vem nesse outro prédio, esse investimento que você fez, foi com recursos de financiamento, ou foram com recursos próprios, ou foi um mix dessas coisas? Não, sempre próprios. Assim, sempre próprio. A gente foi muito seguro de só comprar o que pode. Só, né, dentro daquela estrutura. Né? Eu sei que você é muito organizado, né? Isso parece que é o... Meu sogro fala que se ele compra uma calça é porque ele tem dinheiro para comprar 10. Né? E eu vou muito nisso dele. Não que eu tenha dinheiro para montar 10 empresas como eu montei, mas eu sabia que eu tinha condição de estruturar, pelo menos da forma que ela está hoje, de que não ia fazer falta de uma dificuldade no pagamento do cliente, uma situação dessa, eu ia me comprometer até com meus funcionários. Não, eu sabia que dava para a gente estruturar e vem estruturando, né? Vem estruturando lá e hoje flui bem mais o negócio. De 2010 para cá, dessa saída da casa, deu um boom no nosso Porque aí já estava numa estrutura maior, mais máquinas. Quantos funcionários trabalham com você? Hoje nós somos bem reduzidos, né? Nós trabalhamos a parte de costura na terceirização, né? A gente terceiriza essa parte de costura, temos costureiras externas que há muito tempo que a gente tem contato, que trabalham no padrão da gente, então a gente terceiriza a parte de costura toda, né? Nós só temos minha mãe lá na parte da costura na empresa mesmo, com uma outra costureira, tem a minha prima que faz um corte, tem meu pai que fica na parte da serigrafia, mais um auxiliar e o serigrafista, né? E eu na parte da administração. Então somos poucas pessoas lá. Mas produzindo graças a Deus, muito bem. Em alto volume. Vamos já falar um pouco mais sobre isso. Ok, tá? Mais um intervalo comercial e logo em seguida nós retornaremos com o Momento Empreendedor.